Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel. Bom dia. O nosso palestrante de hoje vai ser o professor Daniel Sakai, professor assistente de anestesiologia veterinária pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, medicina veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia pela Universidade de São Paulo, residência em anestesiologia veterinária pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal, residência em anestesiologia veterinária pela Universidade de Cornell, Estados Unidos, clínica fellowship, Universidade de Cornell, pelos Estados Unidos, diplomado pelo Colégio Americano de Anestesiologia e Analgesia Veterinária. E é isso. Boa palestra a todos. Obrigado pela apresentação. Deixa eu ver se... Então, uma coisa que eu gosto de fazer é sempre ter um feedback da audiência. Então, eu deixei no outro monitor aqui o chat aberto, se vocês quiserem me mandar pergunta ou falar se alguma coisa está funcionando, porque a internet aqui parece que está meio quebrada hoje. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é se o microfone está funcionando bem, qualidade de som está ok para vocês, se eu estou falando alto o suficiente. Sim, good. Ótimo. Então, vocês estão vendo a minha apresentação também? Ok, ótimo. Então, como o Eduardo e eu, a gente se conhece há longa data, eu conheço a Thaís também. Esse aqui era a nossa república, né? Você vê como a gente era novinho, a gente achava que ia conquistar o mundo e meio que foi assim. Então, foi ótimo, tá todo mundo bem, eu, Amandinha e o Eduardo, a gente se divertiu bem durante 2 anos e cada um seguiu o seu rumo, mas a gente tem boas recordações dessa época. Então, fazer uma residência é uma ótima experiência no Brasil, eu recomendo a todo mundo. Okay? Então, hoje a gente vai falar sobre anestesia intravenosa total, tá? Sim, eu fiquei discutindo com meus colegas aí do Brasil, é uma área que no Brasil o pessoal está discutindo mais para usar infusão contínua com Propofol, e tem outro grupo que prefere fazer inalatória, mas no final você vai ver que não importa muito o que você faz, desde que você faça direito. Então, eu tenho um pouco de experiência com intravenosa total, eu tenho essa apresentação, eu mostrei para minha esposa ontem, ela achou que estava muito complexa, então para melhorar eu coloquei umas piadas no meio, só para quebrar o gelo. Então vai ser uma coisa mais teórica hoje, então não é que você vai sair dessa apresentação e poder anestesiar qualquer animal que você acha na frente com TIVA, tá bom? Para aprender a anestesiar demora um tempo, assim. Eu tenho experiência com anestesia faz mais de 15 anos, eu não vou precisar quanto, porque eu não quero passar vergonha aqui, mas até hoje eu tenho muita coisa a aprender. Então, tem um monte de coisa que você continua aprendendo com o tempo, então não é em uma hora que você vai sair expert do assunto sobre isso, tá bom? Esse é o primeiro disclaimer de hoje. Tá? Então, a definição... deixa eu ver. A definição de anestesia total é simples, ok? Deixa eu só colocar isso aqui. Options. Okay, pronto. A definição é simples, tá? Quando você usa um anestésico geral injetável pela via intravenosa, sem uso de anestesia inalatória. Então, essa é a definição mais simples que tem de anestesia total intravenosa, tá? Então, se você pensa nas opções que a gente tem para injetar, a gente tem dipental, ketamina, propofol, etomidato, e aqui nos Estados Unidos tem alfaxolona. Vocês têm alfaxolona ainda no Brasil? Ainda não. Foi lançado já no Brasil? Ainda não. Tá. Então, a alfaxolona é outra opção que seria uma alternativa ao propofol.
Dessas drogas que eu falei, na verdade tem que falar agente, né, no português. Esses agentes no Brasil, o maior problema deles é que alguns deles têm esse efeito aqui, tem um efeito acumulativo, né? Isso aqui é como se fosse a meia-vida do fármaco, dependendo da duração da infusão contínua, né? Se você faz a infusão por muito tempo, por exemplo, com tiopental vai demorar muito tempo para recuperar do tiopental. Então, tiopental já é uma péssima escolha para anestesia total intravenosa, por causa disso. Se for fazer uma anestesia de mais de 4 horas, ele vai demorar mais de 2 horas para acordar, tá bom? Isso é uma coisa que não é muito apropriado para ter. Você vê em comparação o Propofol tem esse efeito acumulativo bem menor, tá? Então, quanto mais longa a duração da infusão, a recuperação não vai se prolongar tanto. Então, o Propofol tem um perfil melhor para isso. Pensando na ketamina. Sim, ketamina, se você faz ketamina, a anestesia baseada na ketamina, para anestesia curta, ketamina funciona bem. É uma anestesia dissociativa, tem uma boa analgesia somática. Para alguns procedimentos curtos, funciona bem. Okay? Como a Joana falou antes, associar a ketamina com gilazina não é uma boa ideia, tá? Você aumenta muito o consumo de oxigênio, geralmente os animais morrem. E quando o animal morre, isso não é uma coisa muito boa na anestesia, tá bom? Isso não tem muita discussão, tá? Então, se aumenta a mortalidade, é ruim. Então, ketamina geralmente associa com benzodiazepínico, mas para a infusão prolongada, ketamina, você vê que não acumula tanto, mas o problema é o efeito residual da ketamina. Você vê o animal acordando com a ketamina, você está muita ketamina, aquele animal acordando não tão suave, né? Ele acorda meio Stevie Wonder, cabeça de um lado para o outro, e focalizando, não é uma recuperação muito agradável de se assistir, tá bom? Etomidato seria uma opção boa, porque ele tem efeitos cardiovasculares bem estáveis, tá? Mas tem um problema muito grave com etomidato, se você faz infusão por tempo prolongado, que é a supressão da resposta adrenal. Diminui muito o nível de cortisol depois de 24 horas. Então, você para de produzir cortisol se você administra etomidato por muito tempo, tá bom? Então, etomidato, geralmente, a gente só administra para animal que tem alguma doença cardiovascular, mas que não esteja doente, que não esteja séptico, e se você fizer por infusão prolongada, provavelmente o animal vai morrer depois de 24 horas, porque não tem cortisol circulando. Cortisol é um hormônio que você precisa para sobreviver. Se você não tem cortisol, você morre, tá bom? Essa é outra coisa simples. De novo, se você morrer, é ruim, tá bom? Morrer é ruim. Tá, então, o que sobrou é o Propofol e a Ofaxolona. A Ofaxolona eu nem vou discutir hoje, que ainda não está disponível no Brasil, e tem ainda tem pouca literatura sobre infusão de Ofaxolona. Então, basicamente, a definição é anestesia com Propofol, tá? Em pequenos animais. E a gente vai discutir que é anestesia com Propofol e vai ser associado com alguma coisa a mais, tá bom? Porque o Propofol, a gente vai ver que é um anestésico geral, mas ele é incompleto. Tá? Você precisa associar com outras coisas para a ativa funcionar bem, tá bom? Eu estou falando muito rápido, tá bom? Geralmente, quando eu começo a ficar empolgado, eu falo rápido e ninguém me entende, nem português, nem inglês. Então, Não, está ótimo. Tá bom. Então, e meu sotaque tá ok de entender? Assim, agora fica um sotaque estranho pra caralho. Então, desculpa, vai pro YouTube isso? Você tem como colocar um bip aí no meu palavrão? Tem, né? Então, tá bom. Então,
Uma coisa que a anestesiologista gosta de falar é sobre os mecanismos de ação, tá bom? Mecanismo de ação do Propofol, o principal dele é pelos receptores GABA. Ele potencializa esses receptores. Então, o GABA interage com os receptores e o GABA ele é mais potente quando o Propofol está presente, tá? O que acontece é que quando o Propofol interage com esse receptor, o GABA fica muito mais potente. Então, você tem muito mais cloro entrando na célula, tá bom? E se você tem mais cloro entrando na célula, cloro é negativo, a célula fica, a pós-sináptica, ela fica mais negativa, fica hiperpolarizada, tá bom? Se a célula fica hiperpolarizada, ela é mais difícil de ser ativada, é mais difícil de criar um potencial de ação nela, tá? E com essa hiperpolarização seletiva em algumas áreas do cérebro, isso que acontece quando está anestesiado. Quando está acordado, é como se tivesse um monte de gente falando ao mesmo tempo e o tom de cada pessoa cancela o tom de outra pessoa e você não entende nada que está acontecendo no traçado do eletroencefalograma. Então, você vê essa onda eletroencefalográfica quando está acordado, que é uma baixa voltagem e alta frequência. Você vê que, assim, tá bem louquinho, assim, mas tá baixinho, tá bom? E isso é quando está acordado. Quando está inconsciente, com Propofol, você vê que ela começa a ficar ondulada, assim, começa a aumentar a voltagem, diminuir a frequência. Isso é que você vê no Propofol quando está induzido, porque você tem essa comunicação tálamo-cortical mais coordenada. Então, esse conceito que assim, tá Propofol, você desliga o cérebro, ela meio que é errada, tá? O que acontece é uma reorganização das vias das comunicações dentro do cérebro, tá? E agora que a gente está em 2020, essa tecnologia é legal. Se vocês quiserem usar esse código, vocês podem entrar direto nessa página aqui, que é legal, que um dos autores é o Emery Brown, que ele faz bastante pesquisa nessa área, tá? Mas não se preocupa, porque isso aqui você não precisa decorar, tá? Isso aqui não vai cair na prova. Você falou da prova, né, Eduardo? Não? Não tem prova. Tá. Sim, tá. Grande prova. Tá. Então, outros efeitos do Propofol também tem um efeito antagonista em NMDA, não é igual que ketamina, mas tem um efeito antagonista lá. E outra coisa que ele faz, ele aumenta a concentração de dopamina nesse núcleo, no núcleo accumbens, né, que é responsável por umas sensações prazerosas que você tem. Então, esse efeito do Propofol é o que dá o potencial de uso de abuso do Propofol. Por isso que algumas pessoas usam Propofol por outros motivos sem ser anestesia, né? A gente teve um caso bem famoso nos anos 2010, no começo dos anos 2010, com Michael Jackson, e uma das ações provavelmente é disso. E essa concentração de dopamina é interessante, que ela pode causar uns fenômenos bem engraçados, como esse aqui, né? Tem vários relatos de pessoas que acordam e processam o anestesiologista porque acham que o anestesiologista assediou as pessoas, porque eles têm sonhos sexuais com o Propofol. Eu acho que cachorro não vai ter isso com você, mas também não, você não vai ser processado pelo cachorro. Então, para veterinária, tudo bem. Tá? Então, por que o Propofol ele é um agente bem popular hoje em dia? Assim, o período de latência dele é curto, você aplica o Propofol, depois de 30, 90 segundos, você tem o efeito anestésico, tá?
Uma coisa que é importante saber é que, mesmo sendo curto, há um período de latência, não é instantâneo. Não é igual nos filmes. Você dá Propofol, o cara desmaia 1 segundo depois. Isso não é verdade. Então, tem um tempo de latência. Não. Você aplica Propofol na veia, no veia cefálica. Depois da veia cefálica, ele vai para o coração. Depois do coração, ele vai para o pulmão. Depois do pulmão, volta para o coração. Depois vai para o cérebro. Então, tem toda essa via para chegar. Essa é a circulação braço-cabeça, né, que eles falam. Então, dependendo do débito cardíaco, pode ser mais rápido ou mais demorado. Então, se você está anestesia a medicação baseada com dexmedetomidina, que você vai cortar o débito cardíaco pela metade, você espera que o período de latência vai ser aumentado. Isso faz sentido, tá bom? Faz? Sim? Espero que sim. Tá. Outra coisa que é associado com Propofol, que não é tão legal, é dor durante a administração. Então, isso é observa, especialmente se você tem um catéter mais colocado faz um tempo na veia, e você vai administrar, o animal vocaliza um pouco quando você administra o Propofol. Isso não é porque o animal ele é chato ou é whiny, né? Ele é mimado. É porque está doendo mesmo. Isso é bem comum, é uma das maiores reclamações de gente quando anestesia com Propofol é que tem dor durante a injeção. Então, tem outras, umas formulações novas com Propofol tentando diminuir isso, mas isso não é muito... Ainda não pegou ainda essas novas formulações, tá? Propofol em anestesia humana, ele é bem popular também, porque, ao contrário do anestesia inalatória, ela não desencadeia hipertermia maligna, tá? Que é uma doença que é mais comum em gente e em porco, tá? Não é que é comum, é mais comum, mas em humanos que têm o gene positivo para hipertermia maligna, eles usam Propofol em vez de anestesia inalatória, tá? E o Propofol é um bom relaxante muscular, assim, quando você induz com Propofol, é uma indução boa de se fazer, assim, todo anestesiologista gosta de Propofol, porque você administra Propofol, o animal relaxa, e tem um efeito bem... Você consegue prever bem o efeito do Propofol desse relaxamento muscular e consegue prever bem a hora que é o correto de entubar o cachorro, tá bom? Uma coisa que acontece é que às vezes tem umas mioclonias associadas, especialmente você usa por muito tempo Propofol, você vê o animal começa a ter uns twitches musculares, mioclonias, né? Então, mas geralmente isso é resoluta, melhora sozinho, com o tempo, tá? Eu não sei o nome disso. Tá. Então, eu gosto de falar um pouquinho de história. Assim, o Propofol foi desenvolvido no final dos anos 70, né? Esse é um dos primeiros relatos do Propofol, quando falando da farmacologia do Propofol em animais. E esse é o cara que desenvolveu o Propofol, ajudou a desenvolver o Propofol. Ele é chamado John Glenn. Uma coisa que eu esqueci de avisar. Assim, trabalhar em casa, às vezes o seu filho vem falar oi para todo mundo. Fala oi para todo mundo e fala tchau. Hi. Hi and tchau. Tá, tchau. Pronto. Okay. Desculpa, voltando. Então, esse cara é o John Glenn. Ele foi ele é um veterinário e ele ajudou a desenvolver o Propofol. Então, ele ganhou um prêmio bem potente, esqueci o nome do prêmio, mas é como se fosse um precursor do prêmio Nobel. Então, ele pode ser acho que seria o segundo veterinário da história a ganhar um prêmio Nobel, se ele ganhar o prêmio Nobel. Mas ele tem chance de ganhar o prêmio Nobel porque esse cara desenvolveu o Propofol, tá? E eu procurei no Google e ele não é irmão do Papa, tá bom? Ele não é irmão do Papa. Nossa, eu vi, esse cara parece com alguém, aí o João Paulo II, mas não,
Eles não são irmãos, tá? Então, o Propofol, ele se você pega o frasco do Propofol, você vê que ele é uma emulsificação, né? E você lê o frasco, você tem nas instruções do frasco, agite antes de usar, tá? Ninguém faz isso, mas deveria fazer isso, porque é uma emulsificação e, teoricamente, decanta, né? Então, você tem que agitar antes de usar para ter uma emulsificação mais homogênea, tá? E ele tem vários componentes, tem mais de 50 componentes, esses aqui são os mais prevalentes, né? Você vê que ele tem ovo, tem glicerol e tem soja, né? Então, o que você acha que isso... Quem gosta disso, né? Quem que gosta desse meio de cultura, né? São as bactérias. Então, um problema com o Propofol é que você pode ter proliferação bacteriana, tá? Então, esse aqui é um estudo que eles fizeram usaram os frascos de alfaxolona, Propofol e tipental como meio de cultura. Aí você vê aqui o gráfico do Propofol, a quantidade de colônias, de unidades formadoras de colônia, né, com o tempo. Então, o Propofol, depois de aberto, você não recomenda usar mais de 6 horas, tá? Isso é bem importante. E tentar fazer o mais limpo possível quando se for tirar o Propofol do frasco, tá? Você limpa o Propofol, tem certeza que você faz bem direito, assim, para não contaminar o frasco do Propofol, tá? E depois de 6 horas, descarta o Propofol, tá? Isso é importante, tá? O maior problema disso em veterinária é que a gente é pobre, né? Então, a gente abre um frasco de 20 ml de Propofol, vai anestesiar um cachorro de 2 quilos no dia e depois você joga o resto do frasco do Propofol fora, né? Então, o que o pessoal começou a desenvolver foi adicionar nesse frasco, na formulação de Propofol, alguns conservantes. É conservante, né? Que inibe a proliferação bacteriana. Exatamente. Então, uma das formulações é o Propofol 28. Vocês têm Propofol 28 no Brasil já? Não. Não, então, o Propofol 28 é quando você adiciona álcool benzílico no Propofol. Você adiciona álcool benzílico e depois de aberto, esse Propofol ele pode ficar até 28 horas. 28 dias aberto. Tá? Então, o prazo de validade do Propofol é bem mais prolongado depois de aberto. Então, essa é especificamente para a veterinária que foi desenvolvido. O problema desse adição de álcool benzílico é com gatos, né? Quem é gateiro aqui, desculpa, mas gato é uma espécie que gosta de ter problema. Então, o gato tem essa limitação nas vias de glucuronidas, esse negócio, glucuronidas, eu não sei falar isso. Então, o metabolismo do Propofol pode ser afetado com o álcool benzílico, né? E o Propofol já depende, em parte, dessa via metabólica, tá? Então, o pessoal estava preocupado se o Propofol ia ser afetado pelo álcool benzílico em gatos, né? Então, essas aqui são as vias de metabolismo, né? A maior parte do Propofol, quando é metabolizado por essa via, né? Né? E essa via vai ser a via que vai competir com o álcool benzílico. A vantagem fizeram uma série de duas pesquisas com Propofol 28, né? Eles aplicaram um monte de Propofol, 8 mg por quilo, em 10 segundos, bem rápido, assim. E repetindo essa anestesia a cada 3 dias, tá? Eu fiz os pontos de exclamação de propósito, para ficar bem brega mesmo, tá? E
no final desse experimento, eles não acharam evidência de intoxicação por álcool benzílico. Então, os gatos não ficaram bêbados, nem tiveram lesão hepática depois disso. Tá? Então, não teve evidência de intoxicação. Tá? E outro problema que pode acontecer com álcool benzílico é a eliminação do propofol per si. Né? Como eles competem pela mesma via, o propofol pode demorar mais para ser eliminado. Aí, o grupo fez um teste parecido, eles aplicaram propofol, se não me engano, todo dia por 5 dias, alguma coisa assim. Eles fizeram a farmacocinética, né? Eles aplicaram propofol e viram a concentração plasmática do propofol com o tempo. E, pelo jeito, o álcool benzílico não afetou. Então, por enquanto, se isso for lançado no Brasil, indicação ainda não tem indicação para usar em gato oficialmente, mas a gente usa mesmo assim, porque não demonstrou sinais de intoxicação. Mas eu não faria infusões muito prolongadas ou anestesias muito repetidas com propofol, porque propofol ainda pode causar outro problema em gatos, que é a injúria oxidativa, né? Então, o problema é que gatos também eles sofrem com essa injúria oxidativa e você pode ter uns problemas, principalmente em células vermelhas, né? Então, esse grupo também fez uma anestesia repetida por 10 dias, com propofol, infusão por 30 minutos. E um dos sinais clínicos, quando você faz isso, no final do experimento, alguns animais ficam indispostos, apresentando anorexia, diarreia e ficam anêmicos. A anemia é o principal problema e a anemia é relacionada à formação dos corpúsculos de Heinz, tá? Então, esse aqui é o que eles observaram, né, ao longo do tempo. Você vê a quantidade de corpúsculos de Heinz, que com o tempo, no final do 7º dia, você vê que o corpúsculo de Heinz ali aumentam meio que exponencialmente. Tá? Então, com gatos tem que tomar cuidado, injetar muito propofol. Tá? Independência do propofol 28 ou propofol regular. Tá? Alguma pergunta até agora? Então, não. Ok. Então, o propofol, um dos efeitos deles que a gente precisa tomar cuidado com a maioria dos anestésicos são os efeitos cardiovasculares, né? O mais predominante do propofol é essa vasodilatação que você tem, né? Você administra propofol, o animal vasodilata. Então, isso aqui é a residência vascular periférica, né? Quanto mais baixa, mais vasodilatado você tá? Você diminui a resistência. Então, essa aqui é a concentração do propofol no plasma. Você vê que quanto maior a concentração, mais vasodilatado você está, mais impotência você vai ficar. Tá? E não é só vasodilatação que o propofol causa, ele também causa efeito inotrópico negativo. Então, esse aqui é um índice de contratilidade, né? Então, quanto mais baixo, menor o poder do miocárdio de contrair, de diminuir o tamanho da fibra. E mesma coisa, quanto maior a dose que você dá de propofol, maior a sua depressão. Depressão inotrópica, o efeito inotrópico negativo. Ok. Efeito respiratório, isso é meio que importante para quem vai começar. Tem gente que, toda vez que vai aplicar propofol, administrar propofol, você precisa estar com um kit de intubação disponível. Não importa se você só quer sedar o animal, usar doses mais baixas para sedar o animal, e você não pretende intubar, assim, você precisa ter intubação, kit de intubação próximo de você, porque pode causar apneia, tá?
E mesmo administrando devagar, doses mais baixas, pode acontecer, é menos comum, mas pode acontecer. Então, é uma segurança a mais você poder intubar, controlar a via aérea e controlar a ventilação, tá? Então, se você dá Propofol, mesmo que você não pretende usar intubar o animal, você precisa ter alguma coisa disponível para controlar a ventilação, tá? Então, essa depressão respiratória é dose dependente também, se você está a doses maiores, a pressão arterial de dióxido de carbono vai aumentar, tá? E outra coisa que acontece é que o animal vai diminuir a resposta respiratória à hipoxemia e à hipercapnia, tá? Isso significa que se o animal ficar hipoxêmico, quando o animal não está anestesiado, assim, você começou a ficar hipoxêmico, a sua resposta é aumentar sua frequência respiratória, aumentar seu volume corrente, para aumentar seu volume minuto. Então, você tenta aumentar a ventilação. Se você põe os pulsos, começa a ficar azul, aí você tenta respirar mais para tentar diminuir o CO2 e ter mais espaço para oxigênio. E a mesma coisa para o CO2. Você começa a correr, sua produção de CO2 aumenta, seu nível de CO2 aumenta no sangue e você aumenta a respiração. O problema é que o Propofol tem esses efeitos residuais e eles são, mesmo depois do animal recuperado da anestesia, você ainda tem efeito residual nessa resposta. Então, se você põe uma bandagem no tórax e tem efeito residual do Propofol, o animal vai ficar hipoxêmico, ele seria capaz de aumentar a respiração dele para evitar hipoxemia. O animal com efeito residual anestésico, isso não acontece. Então, tem que ficar de olho, especialmente na recuperação anestésica, tá? Tem vários fatores que aumentam a predisposição na recuperação, que pode levar à hipoxemia, tá? E o similar com anestesia inalatória, esse efeito depressivo existe? Existe. Ele é potencializado por opioides, principalmente agonistas MO. Então, para finalizar a ação do Propofol, bem importante frisar isso aqui, que o Propofol não tem efeito analgésico, tá? Então, você dá Propofol, a resposta, você vê aqui em torno de 0, assim, quanto mais, se tudo acima, aqui teria esse efeito antinociceptivo. Propofol e tipental, eles não têm muito. Então, Propofol você não pode usar para analgesia. Então, dependendo do procedimento que você faz, se você usa Propofol, você precisa usar alguma coisa a mais para dar analgesia ou antinocicepção, né, do animal no procedimento. O seu Propofol não vai segurar, tá? Se fizer uma redução de fratura, você só dá Propofol, a frequência cardíaca vai lá em cima, a pressão arterial vai lá em cima, e o animal pode ter maior requerimento de analgésico no pós-operatório, tá? Então, você precisa ter isso em mente. A Propofol não tem efeito analgésico, tá? Vocês podem colocar a mão na Bíblia ou no Alcorão e levantar outra mão, falar, eu prometo não usar Propofol sem analgésico quando o procedimento é doloroso, tá bom? Faz qualquer religião que vocês têm, mas vocês têm que prometer isso para mim, senão vocês não vão para o céu, tá bom? Então, usa analgésico quando usa Propofol para procedimento doloroso, tá? Isso é importante, ok? Então, qual que é a solução? Solução é associar com analgésico. E o mais comum é usar um opioide. Você vê na literatura, quando falam de anestesia total intravenosa, é sempre em relação com um opioide.
provavelmente vai surgir no futuro protocolos descritos sem uso de opioide, ou opioid-free anesthesia está ficando mais comum, mas mesmo quando é opioid-free, você precisa ter outro método de analgesia, pode ser a base de dexmedetomidina, a base de bloqueio local, mas precisa ter outro fator causando analgesia, tá? Você precisa ter algum efeito analgésico além do propofol, ok? Então, propofol com opioide, tá? Então, esse é um dos primeiros estudos que fizeram com infusão contínua de propofol no final dos anos 2000, com a Lynn Higgs, ela é a presidente do Colégio Europeu atualmente, e eles administraram propofol nessa taxa de infusão e associado com fentanil, né? Você 2 microgramas por quilo com 0,5 microgramas por quilo por minuto. Essa dose é bem alta, tá? Geralmente. Então, o problema do fentanil é que ele é um agente bem lipossolúvel. Com o tempo, você tem um efeito acumulativo dele, e a tendência é a concentração plasmática do fentanil começar a crescer bastante, e você prolonga a recuperação. Então, 33 minutos é a recuperação com propofol nessa dose. Então, acho essa dose aqui meio elevada para a maioria dos casos. Eu não lembro quanto que foi a duração da anestesia, mas acho que foi mais de 3 horas. Aí outro estudo com fentanil, esse foi para uso do fentanil para prever qual que é a taxa de redução da dose necessária para intubação, né? Aí faz sentido, né? Se está fentanil, um opioide, você precisa menos propofol para induzir, tá? Isso é uma das outras razões de associar a anestesia pré-anestésica, é para diminuir a quantidade de anestésico geral. Qualquer um que você vai usar, se você usa menos, a maioria dos efeitos são doses dependentes, você causa menos efeitos adversos, tá? Então, tem efeito positivo na resposta nociceptiva, então ele funciona bem essa recuperação, tá? Mas o problema é que quando você usa fentanil, o tempo de recuperação é mais prolongado também. Eles tiveram entre 30 e 42 minutos. Então, o tempo de recuperação usando fentanil, se você não tomar cuidado, você pode acumular e demorar um pouco para recuperar, tá? Daniel, nós temos uma pergunta aqui, sim, que ainda é sobre o propofol, né? Então, por que o propofol causa anestesia geral e o midazolam, por exemplo, não, visto que eles atuam no mesmo receptor? Pergunta do Guilherme. É uma questão de potência, né? Assim, tanto o midazolam quanto o propofol, a maior parte do efeito deles, ele é indireto, né? Ele potencializa o GABA. O propofol, se você tem dose bem alta, ele pode agir direto no GABA. Mas o midazolam tem um efeito teto nisso. O midazolam não tem efeitos potentes suficientes para causar a anestesia geral. Essa é a diferença que tem. Mas ele está correto, eles atuam na mesma via. E o problema do midazolam em cachorro é como ele não chega a essa anestesia geral, geralmente você tem um efeito excitatório, né? Então, midazolam não é a minha medicação pré-anestésica favorita para pequenos animais. Eu acho que a maior parte deles vai excitar com midazolam. Você precisa ser bem novo ou bem velho. Quando é bem novo é fácil saber quando quer. Quando é bem velho, eu acho bem complicado hoje em dia saber quando o animal está perto de morrer ou não. Ou bem doente. Bem doente também é fácil de saber. Mas na maioria dos animais adultos, eu não uso midazolam por causa desse efeito excitatório.
Mas é uma pergunta interessante, assim, o efeito do midazolam, ele não chega a causar anestesia mesmo tendo a mesma via de ação. Tá? Então, esse aqui são outros estudos, aí um estudo que, uma droga que o pessoal usa bem comumente com associação com propofol para evitar esse efeito cumulativo do fentanil, é usar o remifentanil. Tá? O remifentanil é um opioide que ele tem um metabolismo bem rápido. Então, ele não tem efeito acumulativo nenhum, porque ele é metabolizado por esterases plasmáticas. Então, você tá fentanil, você não precisa nem ter fígado, o fentanil vai ser eliminado, porque ele é metabolizado no plasma diretamente. Então, o fentanil é bem rápido. Você desliga o fentanil, não tem mais efeito desliga o remifentanil, não tem mais efeito do opioide, né? Então, você tem que tomar cuidado com o remifentanil, principalmente na transição, né, da anestesia geral para recuperação, porque se você desligar o remifentanil e não ter nenhum outro analgésico, você você pode ter hiperalgesia até na recuperação. Então, o remifentanil você tem que tomar cuidado, principalmente nessa transição, ter certeza que tem algum outro analgésico a bordo, né? Não sei se... E outros estudos estão saindo agora com a faxolona. Parece que a faxolona é uma alternativa para o propofol. Então, mas, para ser sincero, a faxolona e o propofol, os efeitos cardiovasculares são bem similares. Eu acho que eu não vejo muita diferença usar a faxolona ou propofol para infusão, anestesia intravenosa total. Então, quanto tempo eu tenho ainda? 40 minutos aqui. Então, a gente pergunta quando que é indicada anestesia baseada propofol, né? Essa aqui é uma lista mais longa, né, que é uma referência de medicina humana. Para a veterinária, os que eu uso mais dessa lista é quando você usa anestesia para vias aéreas, quando faz procedimento de vias aéreas, você não pode ter a sonda endotraqueal, que vai ficar no caminho, aí seria uma opção usar a via intravenosa para ter a anestesia. E a segunda parte seria que a gente usa mais para trauma crânioencefálico, para cirurgias neurológicas. Esses são os mais comuns que a gente usa. Tá? O resto não é tão evidente o uso em veterinária. Em humanos, tem uma evidência boa que a anestesia intravenosa, ela diminui sua náusea e vômito, seu pós-operatório, o PONV, né? Mas cachorro e gato ainda não, ninguém testou isso ainda, se eles diminuem náusea. Tá. Então, esse aqui é só um exemplo, como que você pode usar para exames de vias aéreas. Esse aqui é só um exemplo que a gente fez com uma máscara laríngea, com um broncoscópio e uma fonte de oxigênio num sistema não reinalatório, não sei, é o tipo Baraka no Brasil, né? Então, a vantagem desse sistema é que você consegue evitar o oxigênio, proteger vias aéreas com a máscara laríngea e examinar a laringe. Então, você consegue colocar o vídeo lá e examinar a função do nervo recorrente laringiano e do músculo dorsal cricoaridenoide. Então, você consegue ver se tem essa função abdutora, mas não precisa ser tão chique assim, pode ser com laringoscópio também, tá bom? Mas se você for fazer esses procedimentos de exame, você não pode ter
tubo endotraqueal, anestesia injetável ela é mais fácil de fazer. Tá? A Esther perguntou se eu uso intubação durante ativa, não acho necessário. Não, anestesia geral você intuba e dá oxigênio. Tá? Mesmo se você não causar apneia, você pode causar hipoventilação. Então, se o CO2 vai para cima e você não dá oxigênio, você pode ficar hipoxêmico também. Uma das causas de hipoxemia seria hipoventilação. Então, sempre que for ativa, tem que estar entubado e com uma fonte de oxigênio. Tá? É o approach mais seguro. Tá? Outra indicação seria para a ventilação monopulmonar. Então, é uma anestesia mais avançada, quando você quer isolar um dos lobos pulmonares, ou um dos pulmões, né? E você só ventila um lado do pulmão. Né? Tem várias indicações na medicina humana. Em veterinária, mais comumente, é quando se faz uma lobectomia. Tá? Você faz a lobectomia, o cirurgião ele pique, ele quer ter mais campo visual, ele pede para ventilar só um pulmão, e o pulmão que ele vai operar, ele pede para não ventilar. Então, você pode isolar só um lado. Né? Tem várias técnicas para isolamento do pulmão. Às vezes a gente faz sem querer, né? Se a gente colocar a sonda traqueal muito profundo. Mas, geralmente, nesse caso, é de propósito. Tá? Tem várias técnicas, isso aqui, eu não vou falar sobre as técnicas, eu só vou citar uma delas aqui, que é com o bloqueador endobrônquico. Nossa, difícil falar isso. Você põe um balão aqui, infla o balão e você consegue ventilar só o outro lado. É como você isola, esse lado seria isolado. Tá? Tem outros tipos de isolamento também, tem alguns tubos endotraqueais específicos para isso. Tem vários tipos de técnica, mas o que você vê aqui é que ele é um sistema meio que bem fácil de ter falha. Né? Você vai lá anestesiar, o bloqueador pode ir para frente, você não isola direito, ou pode ir para trás, aí você bloqueia completamente as vias aéreas, pode ir para o outro lado. Então, é sempre importante ficar com o broncoscópio olhando se o seu bloqueio está ainda certo ou não. Para qualquer técnica que você usa, sempre é bom ficar confirmando se você está do lado certo ou não. Então, você pode usar a auscultação, mas o jeito melhor de fazer seria com broncoscopia. Tá? Então, o problema de isolar do lado do pulmão é que você continua tendo perfusão, e você não tem mais ventilação. Né? Então, um lado do pulmão recebe sangue, e não é ventilado, e não é oxigenado, e retorna para o coração, para o lado esquerdo. Isso se chama shunt pulmonar, né? Shunt esquerdo-direito. O shunt é quando você tem o sangue, ele passa pelo pulmão, mas não é oxigenado. Tá? E, em teoria, quando você isola um pulmão inteiro, você está criando instantaneamente 50% de shunt. Né? Seria esse aqui. Isso faz sentido para vocês? Sim. Sim, ok. Então, o problema do shunt é que o problema do shunt é que se você tiver muito shunt, você não consegue levar sua estruturação para cima. Se você tem mais 30% de shunt, independente de quanto oxigênio você está, você vai ficar hipoxêmico. Seu oxímetro de pulso vai cair. Se você tiver mais de 30%, tá? Aí você fica triste. Tá? Aí você vai lá, anestesiar, isola um pulmão, o oxímetro de pulso cai para 80%. Então, se você tem mais de 30% de shunt, você não tem como consertar, mesmo dando 100% de oxigênio. Tá? Estão perguntando o risco de atelectasia. Seria a atelectasia por absorção, que você está perguntando?
Amanda. Eu acho que essa diferenciação ela é aluna nossa da patologia. E ela está no outro período, então tão específico assim não é. O pulmão não ventilado vai ficar atelectásico, tá, com o tempo. Porque você começa com 100% de oxigênio, você começa a absorver oxigênio e vai ter atelectasia, tá, nesse pulmão. Vai acontecer isso, tá? É esperado acontecer a atelectasia, tá? Mas o que vai acontecer quando você isola um pulmão, uma resposta que tem, chama isso, vasoconstrição pulmonar hipóxica. Esse é um dos conceitos que são importantes para entender por que alguns animais não ficam hipoxêmicos durante a anestesia, tá? Isso acontece quando você tem uma concentração bem baixa de oxigênio, depois que você tem a atelectasia, a concentração de oxigênio abaixa, né? Aí você tem uma resposta local, da vascularização local. Ela tem uma vasoconstrição local aqui, tá? Você aumenta a resistência nesse lado que tem a concentração baixa de oxigênio. Então, mesmo com a atelectasia, o que acontece é que você aumenta a resistência aqui, o sangue vai escolher o caminho de menor resistência, vai ir para o lado do pulmão que está sendo ventilado, tá? Essa é a resposta fisiológica do animal. Quando você tem áreas de atelectasia, você diminui essa quantidade de shunt pela atelectasia, você muda o rumo para o lado melhor ventilado. Então, você diminui o shunt com isso, tá bom? Aí a pressão arterial de oxigênio e a saturação de oxigênio vai para cima, tá? E a vantagem do propofol teórica seria que o propofol não inibe essa resposta. E a anestesia inalatória inibe, quando são valores acima de 1 can, tá? Quando você está muito isoflorano, você começa a inibir essa resposta, o seu shunt aumenta, tá? Amanda, respondi essa pergunta? Eu disse que sim. Tá. Então, essa seria a vantagem teórica, né? Mas quando você vê na prática, tanto isoflorano, que é o símbolo preto, quanto o propofol, símbolo branco, o efeito na pressão arterial de oxigênio parecida em humanos, tá? Quando você usa doses mais baixas, um can de isoflorano, tá? Então, se você usar isoflorano mais baixo, você não tem esse efeito, tá? E o jeito de usar isoflorano mais baixo é igual com anestesia injetável também. Você usa outros fármacos para criar uma anestesia mais balanceada, para você conseguir diminuir a concentração de isoflorano, tá? E esse aqui é um estudo lá de Araçatuba, né? E eles mostraram que em cachorro eles também não viram uma diferença muito grande. Você vê que com a pressão arterial de oxigênio é até mais baixa com isoflorano em relação ao propofol, mas não teve diferença significativa, tá? E uma e meia can foi parecido. Não é um problema, mas uma limitação é que eles fizeram tórax fechado. Geralmente, quando você isola o pulmão, você faz tórax aberto, tá? Para cirurgia. Então, outro grupo fez uma coisa similar com tórax aberto, tá? Então, para lobectomia de um lobo pulmonar, tá? Então, esse aqui eles mostraram que isoflorano, otivas foram bem similares, mesmo com tórax aberto. Então, em relação à hipoxemia, propofol, isoflorano, parece que não há muita diferença. Então,
Mas mesmo assim, eu uso Propofol nesses casos, tá? Mas eu não posso usar desculpa mais que é por causa da inibição da resposta pulmonar, da vasoconstrição pulmonar hipoxêmica. Né? Eu uso o Propofol porque vira e mexe você tem que colocar o broncoscópio dentro, olhar o campo de visão para saber se está certo ou não. Toda hora você tem que desconectar o animal do aparelho inalatório. Aí, se você usar isoflurano, toda hora que você desconecta, você está contaminando o ambiente, você fica mais anestesiado com o cachorro, e o cachorro pode acordar porque você para de administrar isoflurano. Então, com Propofol é muito mais fácil lidar durante a cirurgia. Essa é a maior razão. Mas, teoricamente, não parece que há evidência que a oxigenação é melhor com Propofol. Tá? Para cirurgias neurológicas, a gente pensa mais nesse gráfico aqui. Eu gosto de gráficos, não sei se vocês perceberam, assim, eu sou aquele cara chato no jantar que fica mostrando gráficos na mesa. Então, se você tem muito... dentro do crânio, você tem 3 componentes básicos. Tem o cérebro, o tecido cerebral, líquor e sangue, né? E dentro do crânio é um espaço que não é complacente, não tem espaço para aumentar ou diminuir, a não ser se você tem uma fratura, tá? Mas o crânio, ele é rígido, tá? Então, se o volume do cérebro, tecido cerebral aumentar, você precisa diminuir a quantidade de sangue ou líquor. Se você tiver aqui, não tiver mais como diminuir a quantidade de sangue, o que vai aumentar é a sua pressão intracraniana. Tá? E se sua pressão intracraniana aumenta, você diminui a sua perfusão cerebral. Okay? E se a perfusão cerebral diminui, você tem menos oxigênio no cérebro, ok? E se você não tem oxigênio no cérebro, você morre. E morrer é ruim, tá? A gente concordou com isso antes. Tá? Então, o problema da anestesia inalatória é que quando você administra isoflurano, sevoflurano, eles causam uma vasodilatação cerebral. A quantidade de sangue no cérebro aumenta. Então, em vez de o animal estar aqui, ele já começa mais aqui, no gráfico. Então, ele tem menos espaço para compensar. Tá? Viu? A Thaís concorda comigo que morrer é ruim. Tá? O Eduardo acho que não concorda tanto, porque senão ele não teria emprego. Tá? Então, se você tem um trauma craniano, você tem um hematoma subdural, você tem menos espaço, você já está aqui. Então, você não quer aumentar, vasodilatar mais o seu cérebro. Então, a vantagem do Propofol é que ele causa um pouco menos de vasodilatação cerebral do que o isoflurano e o sevoflurano. Então, essa seria uma das vantagens do Propofol. Tá? E outro efeito do Propofol é que ele não inibe essa resposta, né? Quanto maior o seu CO2, mais vasodilatado está o seu cérebro. Tá? E se você está vasodilatado, seu volume de sangue aumenta, sua pressão intracraniana aumenta e você diminui a quantidade de oxigênio disponível para o animal. Tá? E a autorregulação também ela é preservada com Propofol. Então, desde que você tenha uma pressão arterial satisfatória, você consegue manter a entrega de oxigênio. Tá? Como que vocês falam delivery of oxygen? Então,
quando você administra Propofol, você diminui o fluxo sanguíneo um pouco, que seria ruim, mas também diminui o metabolismo. Então, geralmente, eles são paralelos. Então, esse aqui, geralmente, não é muito problema para a gente, tá? E o maior problema é dessa vasodilatação, tá? Se você vasodilata o cérebro num animal com trema crânioencefálico, isso é ruim, tá? Isso pode matar o animal, tá? E eles fizeram uma comparação. Em humano, é bem evidente que você anestesia com Propofol, para esse caso, você melhora as condições. Você vasodilata menos e o cérebro fica menos exposto, fica menos tenso. Eles falam até relaxamento do cérebro, né? Quando você abre o crânio, você consegue ver a diferença. Quando você faz com Propofol, geralmente o aumento do volume cerebral é menor. Tá? E o último caso seria com o que agora está ficando mais evidente, né? Seria a preocupação com meio ambiente. Uma coisa que o pessoal discute pouco, mas veio à tona no último Congresso Europeu, é sobre a capacidade dos agentes inalatórios causarem efeito estufa. Tá? Então, todos os anestésios inalatórios, eles têm um grau de criar um efeito estufa. Então, eles não emitem CO2, mas eles têm um efeito parecido com CO2, tá? E o problema é que eles ficam no meio ambiente por muito tempo. Então, esse aqui é o quanto de equivalente ao CO2, eles fizeram uma conversão para saber o equivalente de CO2 que os anestésicos inalatórios liberam. Você vê aqui que o vermelho é o óxido nitroso, né? Ele é o maior responsável do efeito estufa em relação à anestesia, né? Mas o desflorano, isoflorano, isoflorano, eles têm um potencial de causar efeito estufa, tá? Para saber qual que é o impacto disso, isso aqui é em relação a 1 hora de anestesia, tá? Isso é equivalente a consumir 10 litros de gasolina dirigindo o carro, tá? É a mesma liberação. Então, óxido nitroso é um dos que causam mais efeito estufa em relação à anestesia. E o Propofol, ele é ínfimo. Tanto anestesia quanto para fabricar o fármaco. Tá? Se fabricar desflorano, isoflorano, isoflorano, você gasta menos, você produz menos CO2 do que os menos CO2 com Propofol em relação aos agentes inalatórios. Tá? Então, um dos jeitos de diminuir a emissão de gases seria usar técnicas que usam fluxo menor de gases frescos, tá? Tentar usar menos isoflorano, tá? Ou usar técnicas que diminuem a liberação de isoflorano. Então, isso aqui, eu acho que não muda muito a nossa prática, mas é bom ter na nossa consciência assim, que a gente não pode ficar desperdiçando muitos agentes anestésicos, tá bom? Então, aí vem a pergunta, como que a gente administra o Propofol, tá? Tem várias técnicas para administrar, e eu vou falar sobre algumas delas no final dessa aula, acho que tem tempo ainda. Tá. Então, o que a gente quer é ter uma concentração plasmática boa, dentro da janela terapêutica, né? Então, entre 2,5 e 3,5, geralmente é o que a gente quer. Então, o que a gente faz aqui, uma das opções é você dar um bolus de Propofol, e quando o animal começa a ficar mais superficial, administra outro bolus, aí você fica fazendo essa dança, né?
Toda vez que o animal começa a acordar, você vê que é bem difícil de manter estável, né, o Propofol, porque a propofol é bem curta, que ele redistribui bem fácil para os outros órgãos, né? Sai do cérebro, vai para os outros órgãos e você tem que ficar reaplicando o Propofol. Então, não é muito prático usar essa técnica, especialmente vai ser uma infusão mais prolongada. Isso aqui seria 30 minutos, e você fez mais de 10 bolos pequenos para tentar não ter muita variação. Você pode fazer até intervalos maiores, mas você vai ter uma oscilação maior. Tá? Outra opção é usar a infusão. Você começa a infusão de Propofol 0,2, 0,4 miligramas por quilo por minuto. O problema é que fazendo essa técnica demora um monte para chegar demora mais de 15, 20 minutos para chegar na concentração que você quer, tá? Então, você começa a infusão, fala, usa o banheiro, lê o jornal, vê o Twitter, e você volta, o animal ainda não está anestesiado. É brincadeira, tá? Não faz anestesia sem não sair da anestesia, tá? Isso foi uma piada. Tá? É bom falar com você. Quando a piada é sem graça, você tem que explicar, tá? Então, o que você faz, o que o pessoal faz, a gente faz para evitar esse tempo prolongado, a gente faz um bolus inicial e continua a infusão, tá? Então, a tendência é você aumenta, dar um bolus de infusão, aumentar um pico, aí começa a infusão e tenta manter uma concentração plasmática mais constante, tá? O problema é que você continua com a mesma taxa de infusão, você vê que sempre tem uma tendência a aumentar a concentração plasmática. E meio que demora bastante demora acho que 4,3 time constants para chegar a um platô. Então demora um bom tempo. Assim, estava fazendo simulações ontem, eu vi que demorava mais de 20 minutos para ficar estável. Então, quando se faz infusão, talvez você tenha que ficar ajustando a taxa de infusão para não ficar subindo tanto com o tempo. Tá? Outra opção aqui seria usar, a mais moderna, usar a infusão alvo controlada. Tá? Então, isso é quando você tem uma bomba de infusão que é ligada a um computador, e esse computador vai calcular qual que é a concentração plasmática que você quer. Ele vai prever a concentração plasmática, e ele vai fazer o trabalho para você. Tá? Essa seria a quarta modalidade. Tá? Então, vocês pensam, poxa, o Sakai sabe, está inventando essa história, né? Como que você vai saber qual é a concentração plasmática? Não tem como, porque você não fica mensurando isso, tá? Então, mas, na verdade, os méritos não são meus, tá? Os méritos, eu sou mais assim, tá? Eu só sigo dica dos outros, tá? Então, quem é gênio é o pessoal que fez os estudos farmacocinéticos, tá bom? Então, a disposição do Propofol é mais ou menos assim. Você administra, tem um pico plasmático, e cai rápido a concentração, porque o Propofol só sai dos órgãos ricos em perfusão e vai para os compartimentos periféricos. E tem a terceira fase, que é a fase de eliminação, que é a fase pelo metabolismo hepático, extrahepático. Né? Então, você vê que tem 3 curvas dentro desse gráfico. A primeira curva, a segunda curva, a terceira curva é mais difícil de diferenciar para a segunda curva. Então, de acordo com as curvas aqui, eles começam a calcular essas equações da curva que são meio difíceis de entender. Então, eu não faço questão de entender isso, mas é importante entender que essas fases existem. Então, o que o pessoal faz, eles pegam os dados da farmacocinética do Propofol, você vê que é parecido esse gráfico, e você consegue trazer esses números da farmacocinética, tá? E você põe esses números no computador. Como que você faz e o computador, ele vai estimar, de acordo com esse gráfico aqui, com os números que você põe no computador, qual que é a taxa de fusão que você vai precisar para manter a concentração plasmática que você quer. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro estudo com a infusão alvo controlado no começo dos anos 2000. Tá?
Então, eles sedaram um animal com azepram e um opioide, metadona ou meperidina, e eles criaram um modelo farmacocinético, colocaram no computador e fizeram o computador administrar o Propofol. Então, o computador escolhia a taxa de infusão e administrava o Propofol. Esse aqui é o melhor caso que teve. Você vê que calculado e eles estavam coletando sangue para mensurar qual que era a concentração real. Né? Então, é uma infusão alvo controlada, não é algo mensurado, é algo previsto, é algo calculado. Tá? E esse aqui é o caso mediano. Né? Metade dos animais foram assim, metade dos animais foram melhores, metade dos animais foram piores que esse caso. Então, você vê que, em geral, a concentração é um pouco mais alta do que você realmente quer, né, nesse modelo que eles usaram. Mas, para mim, o mais importante disso não é em relação ao erro que você tem. Tá? Para mim, o mais importante é que você vê que você tem uma linha paralela aqui e uma linha paralela aqui, bem próximo. Aqui paralela, aqui aumenta um pouco, mas as linhas meio que sempre seguem o mesmo padrão. Tá? Então, mesmo sendo impreciso, eu acho que ainda tem utilidade, porque se você vai como que fala titrate em português? Você vai ajustar seu nível de infusão de acordo com a resposta clínica do animal, tá? Então, se você está aqui, mas está estável, e o animal estiver muito profundo, você vai lá diminuir um pouco, o calculado vem aqui, e o paralelo vem onde você quer, tá bom? Então, mesmo que o modelo farmacocinético está ruim, você consegue ajustar clinicamente, tá? É a mesma coisa com CAM, tá? Com CAM. Você tem a CAM inicial, você quer começar a anestesia, se a anestesia estiver muito profunda, você diminui a CAM. Tá? Dose e resposta, talvez seja dose e resposta. Acho que é. Tá? Então, esse aqui é o estudo da Suzane, né? Da Suzane Baia, com o remifentanil. Ela fez estudo da dose efetiva 50%. Né? Esse conceito é bem similar a CAM. Né? Então, com essa concentração com essa concentração plasmática na infusão alvo controlada, eles conseguiram entubar metade dos animais. Tá? E para manutenção, a dose é bem menor. Então, geralmente, você precisa bem mais propofol para entubar do que para manter a anestesia. Tá? E isso é para qualquer tipo de anestésia geral. Tá? E o que eles acharam com o remifentanil é que você tem uma redução de 50% da dose efetiva. Tá? E isso seria equivalente a falar que você diminui a CAM em 50%. Então, é uma diminuição boa que o remifentanil dá. Tá? Você precisa usar bem menos propofol. O problema é quando você associa o remifentanil do mesmo grupo, né, da mesma altura. Quando você associa o remifentanil, você tem que tomar cuidado com a bradicardia e o débito cardíaco, que vai diminuir também. Tá? Então, você administra remifentanil, seus índices de frequência cardíaca e índice cardíaco vão diminuir também. Então, aí você tem que saber que quando você vai fazer isso com um animal, não é todo animal que vai poder usar só essa técnica. Você tem que, se o animal está doente, provavelmente você afeta mais o débito cardíaco. Então, agora em relação ao futuro, tá? O que o pessoal está implementando agora, que é associar os modelos farmacocinéticos com modelos farmacodinâmicos, tá?
Então, farmacocinética é o que o organismo faz com um agente, tá? Você aplica uma droga X no sangue, o corpo vai fazer isso, vai distribuir, vai metabolizar por tais vias e, eventualmente, você vai eliminar essa droga. Farmacodinâmica, o que a droga X faz com o corpo? Você droga X, ele vai causar aumento na frequência cardíaca, vai fazer o olho direito aumentar em 10%. Então, essa é a farmacodinâmica, tá bom? E no Propofol, a dinâmica que a gente está interessado seria feito no sistema nervoso central, tá? Então, isso é o que o pessoal começou a analisar. Qual que é o efeito do Propofol no sistema nervoso central? E eles começaram a mensurar algumas respostas eletroencefalográficas, né? Isso aqui é em relação ao Cerebral State Index, que seria uma coisa equivalente ao BIS, né? Então, quanto maior o plano anestésico, acho que era acordado, era bem profundo. Eles mostraram que o CSI ele diminui quando está anestesiado, mas não consegue diferenciar bem entre os 3 planos de anestesia. E você vê que tem até uma relação linear aqui. O R não é tão alto assim. Então, quanto maior a dose de Propofol, menor esse número de índice cerebral. Tá? Aí, isso é mais por curiosidade, para saber como o futuro pode ser desenhado. Tá? Então, você está mais Propofol, geralmente você fica mais deprimido. Tá? Ou causa maior depressão do sistema nervoso central. Tá? Em humanos, geralmente, é alguma coisa entre 65 e 85, se não me engano, 81. Tá, o recomendado. Aí, o que o pessoal está fazendo na medicina humana é ligar o eletroencefalograma a uma bomba de fusão, e o que ele faz, você começa a usar o modelo farmacocinético, você vê a resposta da pessoa, de acordo com a resposta encefalográfica, ele vai ajustar o modelo farmacocinético individualmente para essa pessoa. Então, você fala assim, eu quero que essa pessoa esteja anestesiada com 75, nível 75, né, no BIS ou CSI, né. Ele começa com o modelo inicial, ele atinge o valor plasmático, aí você vê, não, na verdade, essa pessoa está com 80, então preciso aumentar, ajustar o meu modelo farmacocinético para tentar chegar a 75 e o modelo farmacocinético vai alterando de acordo com o modelo farmacodinâmico. Tá? Então, essas são algumas novidades que eu não sei em quanto tempo vai surgir, mas pode vir à tona. Tá? Então, uma das maiores limitações de anestesia intravenosa, por qualquer modalidade, é que você não consegue mensurar o quanto não consegue mensurar clinicamente, né, qual é a concentração plasmática do Propofol, tá, em tempo real. É diferente da anestesia inalatória. Na anestesia inalatória é fácil porque você consegue ter você inspira e expira o isoflurano. De acordo com o valor expirado, você sabe quanto de isoflurano você tem no sangue e você sabe quanto de isoflurano você tem no cérebro em estados em steady state, né? Propofol você não tem isso, tá? Propofol você não tem isso. O Propofol você não consegue fazer isso clinicamente, mas tem alguns estudos, são até antigos, mas você consegue até mensurar Propofol expirado. Propofol, você tem alguns resíduos de Propofol que consegue detectar na expiração. Então, essa aqui pode ser outra modalidade no futuro, mensurar Propofol expirado. Mesmo injetando intravenoso, você consegue expirar e mensurar essa concentração de Propofol.
Então, mas se isso vai funcionar ou não, eu não sei ainda, tá? A última limitação que a gente... Outra limitação que a gente tem é que a farmacocinética é para uma população, tá? Não é individual, é para uma população, e tem o desvio padrão, tem variação, né, individual, e tem várias covariáveis que alteram a farmacocinética, né? Pessoas mais velhas têm uma farmacocinética diferente de pessoas mais novas, a anemia vai mudar também, o grau de débito cardíaco também, então tem as limitações, a infusão alvo controlada, tá? Então, um dos artigos mais novos que eu achei, ainda não li inteiro, não tive tempo, porque eu fiquei com preguiça, essa aqui, que eles usam várias covariáveis de idade, índice corporal, para ajustar o valor da variável da farmacocinética, para tentar deixar mais individualizada o modelo farmacocinético para tal cachorro. Tá bom? Okay. E se vocês gostam de computador, quanto tempo tem ainda? Meia hora? Meia hora, né? Um programa que é legal... Desculpa, isso, meia hora. Isso. Um programa que é legal é esse CCIP, né? Que é um software que você instala no computador, e o computador, você pode colocar um cabo em algumas bombas de fusão, e o computador vai falar para essa bomba de fusão qual que vai ser a taxa de fusão que o animal precisa ter, tá? E a vantagem desse software é que ele tem uma função de simulação, então você não necessariamente precisa ligar numa bomba de fusão, mas você pode usar para simular e meio que usar como uma forma de aprendizado, para saber como que o Propofol vai se comportar no plasma, tá? Então, essa é um software que eu uso bastante, assim, para saber, será que a dose que eu escolhi para tal pesquisa está muito alta, muito baixa, tem como ajustar um pouco a taxa de fusão. Eu uso esse programa com um modelo farmacocinético para saber qual dose que eu começo a usar, tá? E deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui. Okay. Então, esse é o programa. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Okay. Então, esse é o programa. E o que você precisa adicionar no programa é só a farmacocinética, que é onde você põe os parâmetros farmacocinéticos, e você pode colocar alguns limites aqui de segurança para saber se você errar algum valor para não dar uma overdose, tá? E o mais legal desse programa é que ele é de graça, né? Quando é de graça, sempre é bom, tá? Acho que isso é uma outra coisa que a gente concorda, que o brasileiro tem síndrome de pobre também, então quando é de graça eu vou atrás. Tá. Eu tô falando muita besteira, dona? Tá. Okay. Então, essa aqui é a farmacocinética do Propofol, de acordo com esse paper aqui, né? Então, o que você pode fazer aqui com o Propofol, com esse programa, você clica no modo de simulação aqui, ok? E você põe os dados dos animais. Então, como esse modelo farmacocinético só o peso influencia, então a gente pode colocar aqui o nome, Rex, idade não importa, porque esse modelo não muda, nem a altura vai mudar, só o peso que vai mudar. Então, vamos falar que esse cachorro tem 10 quilos. Tá? Então, tá no modo simulação. O que você pode fazer aqui você pode simular
quanto que um bolus de 4 miligramas por quilo rápido vai fazer no animal. Você põe 4 miligramas por quilo, isso vem aqui. Você vê que a concentração chega até perto de 5. Tá? Então, se a gente simular... deixa eu colocar... Se a gente simular uma anestesia, eu vou colocar... a gente começa a dar um bolus de 4 miligramas por quilo. Né? Está o 4 miligramas por quilo. Né? Você vê que a concentração está administrando aqui, você vê o volume que foi administrado. Está travado? Aqui é o... Deixa eu colocar em Fast Mode. Ups. Okay. Então, o tempo está mais alto. Está em Fast Speed aqui, só para ser mais alto. Então, você dá 4 miligramas por quilo. Você vê que você aumenta a concentração plasmática, chega a 5. Aí, depois de um tempo, a concentração no cérebro que aumenta, que é a linha vermelha. Aí, o animal acorda, então um bolo... Tá mais um bolo de 2 miligramas por quilo. Ups. Se apertar o botão certo. Okay. Depois, okay. Tá outro bolo, o animal anestesia de novo, aí você vai fazendo isso. Esse é como você faz com bolos repetidos, né? Aí o animal começa a acordar de novo, e você dá outro bolo. Tá? Outra coisa que você pode simular é fazer a anestesia em infusão contínua, né? Em vez de dar 4 miligramas por quilo, você começa a infusão contínua. Deixa eu mudar aqui. Okay, você começa a infusão contínua, e você vê aqui que a concentração demora para subir. Tá? Aí, essa não seria uma forma muito ideal para anestesiar o animal, porque demora muito. Tá? Uma coisa que a gente faz mais comumente é dar um bolus inicial, né? Deixa eu começar aqui. Pode começar a infusão contínua. E você dá um bolus inicial. Aí você vê que a concentração meio que começa a ficar um pouco mais estável. Nesse caso, provavelmente, se meu alvo seria 4, provavelmente minha infusão teria que ser mais alta que 15 miligramas por quilo por hora. Tá? Se eu mudar essa aqui, provavelmente para 18, pode ser um pouco melhor. Tá? Aí fica um pouquinho mais estável. Esse que você pode usar esse programa para saber qual que seria a sua bolus inicial, taxa de infusão. E você pode fazer isso com anestesia animal, então bolos de 2 miligramas por quilo, e você põe isso no computador, fazer a simulação ao mesmo tempo, você consegue saber qual que é a concentração plasmática calculada de acordo com esse modelo farmacocinético naquele animal. Então, isso você pode fazer em tempo real. Tá? E esse programa, o mais legal de tudo é usar a infusão alvo controlada, que você seleciona o V1 aqui. Ele vai manter essa concentração constante. Então, vamos falar que a gente quer 4,5 aqui. E aí, ele vai fazer esqueci de novo.
Okay. Se você quiser colocar a concentração 4,5 aqui, ele vai fazer a infusão para você. Ele começa a infusão mais rápida, aí ele vai diminuindo a infusão com o tempo para manter o seu valor plasmático constante. Isso que é infusão alvo controlada. Tá? Isso que o computador está fazendo para você. Então, você vê aqui, com o tempo, ele vai diminuindo a taxa de infusão. Okay? Acho que é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu não sei se... eu não sairia anestesiando cachorro com TIVA logo de cara, assim. Acho que a anestesia aleatória é mais fácil de fazer ainda, mas a TIVA tem umas... com experiência, com tempo, ela é legal de fazer se você ter tempo. Mas o problema é que você precisa de um monte de bomba de infusão, você precisa de tecnologia, e você precisa de tempo também. Aqui na Geórgia a gente não faz muito isso, para ser sincero. A gente faz a maioria inalatória, porque vira e mexe a gente tem mais de 18 casos no dia para anestesiar. Então, ficar anestesiando TIVA em todos os animais não é muito prático para a gente. Tá? Você vê aqui que a taxa de infusão, ela ajusta com o tempo. Então, acho que é isso que eu tenho para vocês hoje. Vocês estão me vendo? Então, eu não estou me vendo. A gente está vendo, sim. Acho que que você parar a sua apresentação, você vai voltar a se ver. Tá. E acho que é isso. Eu acho que não tenho mais conteúdo para apresentar. Posso continuar enchendo linguiça, mas acho que o pessoal já está cansado, porque é sexta-feira. E acho que o conteúdo foi legal. Vocês gostaram da apresentação, né? Nossa, Dani, foi extraordinário, né? Muita informação, muita coisa nova, muita novidade, né? Principalmente para quem não é da área, né? Como eu não sou, tem muita coisa que eu realmente não conhecia, né? E as perspectivas para o futuro são extraordinárias. Olha, conteúdo muito bom. Adorei a sua palestra. Tá, obrigado. Desculpa pelas piadas, eu não sei se é meio que com a idade eu vou ficando mais extrovertido. Na verdade, com a idade eu começo a não ligar para muitas coisas, então só isso. Mas foi legal, eu gosto de falar do assunto. Acho que anestesia é uma área bem legal de se expandir, se vocês querem. A gente ainda precisa de bastante anestesiologista nesse mundo. Acho que a gente tem, o nosso colégio ainda é bem pequeno em relação a outros colégios. Então, se o pessoal gosta de anestesia e quer se especializar nisso, eu sugiro que vá a fundo e invista nessa carreira. E é ótimo, eu acho que o evento, nesse sentido, cumpriu o que eu esperava, que basicamente duas coisas, né? Para aquele pessoal que já é formado, que já tem uma carreira e já está desempenhando, alguns até que, pelo que a gente vê de comentários, né, possivelmente já trabalham na área da anestesiologia, que para esses a gente trouxesse conteúdos, né, novidades e conteúdos interessantes. Eu acho que em todos os eventos, em todas as palestras isso ocorreu, e para quem está começando, para quem ainda está na graduação, né, o pessoal que está se formando, entender que anestésio é uma área muito importante, né, muito séria, e que realmente precisa de estudos aprofundados. Quer dizer, a gente viu que é muito legal, mas não é fácil. Né? Não é fácil. Para quem não está aí o tempo todo, então precisa de muito estudo, precisa de muita dedicação, né? E eu acho que as palestras, né, o evento deixou bem claro que essa dedicação
ao estudo é extremamente importante, né? Creio que todo mundo conseguiu entender isso. Eu agradeço demais, Daniel, é muito bom ter a sua presença aqui, né? Realmente você contribuiu imensamente, principalmente em trazer essas novidades todas para a gente, né? Você sempre foi uma pessoa super ligada nessa parte tecnológica das coisas, assim, né? Eu me lembro bem. Então, tinha certeza que essas novidades apareceriam aí e realmente ocorreu. Fico muito feliz, acredito que, eu acho que não apareceram, deixa eu só ver se não tem nenhuma pergunta mais, não, só o pessoal elogiando bastante aqui, né? Você quer falar algo, Thaís? Obrigada, Daniel. Nossa, você era uma pessoa que eu já admirava lá na residência, e cada vez mais admirável quando a gente fica sabendo dessa galera, né? Você, Joana, que eu estava na graduação quando eu conheci, ela estava lá em Araçatuba. Então, assim, são grandes heróis que eu sempre tive desde a minha formação, quando estava lá. Para mim, vocês são muito exemplo, assim, eu agradeço demais vocês compartilharem o tempo de vocês, o conhecimento de vocês. A gente está numa região aqui no norte de Minas que nós não temos anestesiologistas, a veterinária meio que está chegando aqui agora, e os alunos, de forma geral, a gente percebe quando a gente está na docência, aqui no Brasil pelo menos, que os alunos vêm muito já divididos, né? Eu quero clínica de pequenos, eu quero grandes, e eles às vezes não abrem a cabeça, né? Num primeiro momento, o tanto de coisa que a gente tem na medicina veterinária. E eu até brinco com os alunos aqui, eu falo assim, gente, olha, formar grupo durante a graduação não é só para brigar por trabalho em grupo, mas para, de repente, para a gente ver parceiros profissionais. Para abrir uma clínica, você não ter aquela portinha, né, de um único veterinário que tem que anestesiar, fazer cirurgia, atender na clínica. Então, eu acho que o Webinários Medvet, Atualização em Anestesiologia, trouxe um upgrade aí muito grande para os alunos e para os profissionais que estavam aqui acompanhando. Realmente, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Acho legal, assim, falar no Brasil, assim, uma coisa que é difícil de eu recusar, assim, teve bastante coisa que aprendi no Brasil, no meu início de carreira, e acho que é uma coisa que é sempre bom voltar, assim, agora, vantagem de trabalhar de casa, que você consegue fazer as coisas mais fácil, né? Então tento sempre ver o lado positivo das coisas. A situação em 2020 tá meio estranha, mas podia estar pior. Então acho que um dos lados bons é esse, que você consegue ter uma conexão mais fácil com o pessoal aí no Brasil, mesmo quando a internet não funciona aqui. Então, mas então, sim, o pessoal que está aí injuriado com essas coisas que estão acontecendo esse ano, acho que tenta achar os lados positivos de tudo, não ficar pensando muito nos lados negativos, assim. Por exemplo, hoje eu posso estar apresentando aqui para vocês, estou de camisa e pijama ao mesmo tempo, não, brincadeira, não estou de pijama, mas eu poderia estar de pijama, e ensinando tópicos de anestesia a não sei quantos quilômetros de distância, não vou vocês contam também. Mas é isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem procurar meu e-mail no site da ODA, mandar e-mail. Se tiver curiosidade de visitar aqui, quando a situação permitir, vocês me contatam. Assim, e se eu não responder, provavelmente não é porque você foi ignorado, é porque, na verdade, foi ignorado porque eu esqueci. Então, manda de novo, que aí eu lembro. Quanto mais, assim, aquela coisa que eu pedi para o Eduardo me relembrar dessa palestra algumas vezes, porque senão eu ia esquecer, assim. Quando você vira pai, você esquece do resto, então.
Mas é isso. Aproveita todo mundo e aproveita os fins de semana. E obrigado pelo convite. Ok, gente. Então, a gente finaliza aqui o nosso evento, né? Eu agradeço a presença de todos, né, de todos os palestrantes, então do Daniel, da Joana, que estão presentes aqui hoje, mas deixo meu agradecimento à Guta e ao André Escobar, que também deram palestras espetaculares, né? E só posso agradecer a todos vocês, eu espero que logo, logo a gente possa estar fazendo outros eventos, né, com outros assuntos, com outras áreas de interesse da veterinária. Então é isso, pessoal, até logo, um bom almoço para todos, né, e o mais profundo agradecimento aí a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.